Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, aprendendo um pouco com o Senhor, né? Eu estava lendo aqui Gênesis, capítulo 18, e eu achei uma coisa muito interessante aqui, né? Deus, ele começa a fazer promessas para Abraão, falando que ele ia ser uma grande nação, que não poderia contar, seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, né? E a história vai se passando e aí a gente chega no capítulo 18 de Gênesis, versículo 17, e fala assim, ó: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Então, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, devido ao pecado, aqui fala que o pecado se tem agravado muito. A gente entende pecado de uma forma muito singela, muito simples na Bíblia, né? Não é simplesmente cometer o pecado, mas é continuar na prática do pecado. A palavra de Deus aqui fala, portanto, o seu pecado tem se agravado muito, quer dizer, não cometeu um pecado apenas, mas vários, que se agravou. Quando fala de Lúcifer, também fala do mesmo jeito, fala assim, ó, na multiplicação das tuas iniquidades. Ou seja, Deus já havia perdoado ele muitas vezes, mas chegou uma hora que não teve mais jeito. E no caso de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Só que Abraão, ele tinha uma promessa que Deus tinha estabelecido na vida dele se tornar uma grande nação. E quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se colocou como intercessor. Ele se colocou como um guerreiro à frente de Deus. E ele falou, não, você não pode destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio, né? E aí ele vai dando quantidades de justos que poderiam estar naquela cidade, 50, 45, e vai indo até chegar em 10. E não tinha 10 justos naquela cidade. Mas Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, porque ele entendia o propósito dele. O meu propósito é ser pai das nações. Então, se Deus destruir, é uma nação minha que está sendo destruída. São filhos meus que está sendo destruído. Então eu vou pedir a Deus aqui, vou me esforçar o máximo que eu puder para livrar Sodoma e Gomorra da destruição. Porque é o meu propósito, é a nação que Deus colocou nas minhas mãos. Então, irmãos, o que é que eu quero falar com isso? Infelizmente, a gente começa na igreja querendo ajudar as pessoas, orando pelas pessoas. Chega uma pessoa com problemas, a gente tenta ajudar. Chega uma pessoa que, devido ao adultério, perdeu seu casamento, ou devido a mentiras, drogas, uma série de coisas, e a gente tenta ajudar essas pessoas. E de acordo essas pessoas ficam na igreja, e quando ela volta a cometer certos atos, a gente não quer ajudar mais elas, porque a gente pensa, tanto tempo na igreja e não aprendeu nada, tanto tempo aqui e continua caindo, continua pecando. E a gente começa, em vez de ajudar, em vez de continuar com o nosso propósito, que é de levar a vida, porque a gente tem que entender que pecadores somos todos nós. Mas há aqueles pecadores que foram chamados para salvar, para falar do Senhor Jesus, o que liberta, o que livra. Então, a gente tem que continuar salvando, a gente tem que continuar proclamando o nome do Senhor Jesus, falando da sua palavra.
Não importa o que a pessoa fez, nós não somos juízes. É certo que a pessoa vai colher o que ela plantou. Se ela plantou uma coisa ruim, ela vai colher. Mas nós temos que estar ali para ajudar, entendeu? Para levantar essa pessoa, para erguer ela, porque esse é o nosso propósito. Esse é o nosso chamado, é dar vida a quem não tem. Veja que Abraão, ele se preocupou, ele sabia como que era Sodoma e Gomorra. Ele vivia ali, ele conhecia tudo que Sodoma e Gomorra praticava. Mas mesmo assim, ele não poupou esforços para que aquela nação não fosse destruída. Ele conversa com Deus e ele fala: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Ele começa a colocar números, mas a gente tem que entender o seguinte: ele fala 50 justos, mas no fundo do coração, o que ele queria é que a cidade não fosse destruída de jeito nenhum. E ele ficou procurando formas para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, eu quero falar para você, se você tem um amigo, um conhecido, uma pessoa que vai na igreja e está passando por problemas, cometeu atos que a sua vida está de mal a pior, para de julgar essa pessoa e comece a fazer o que Abraão fez. Abraão, ele não se colocou como juiz, ele se colocou como advogado, ele se colocou como intercessor. Então vamos ajudar as pessoas, não importa o que elas fizeram, não importa o pecado que elas cometeram. O que importa é que Deus nos colocou aqui para ajudar as pessoas, para orar por elas, para interceder por elas. Tá bom? Pense nisso. Vamos levar esse exemplo de Abraão como uma forma de viver nas igrejas, de não julgar as pessoas, mas de procurar falar do Senhor Jesus e que Jesus perdoou todos os nossos pecados, os que cometemos, os que ainda vamos cometer. Por isso que nós não devemos ser juízes, que a Bíblia fala que com a mesma medida que a gente medir, a gente será medido também. Então vamos ajudar, vamos falar do amor de Deus e Ele é quem perdoa todo e qualquer pecado. Tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, fiquem com Deus.